A Itatiaia, no Rádio Esportes, tem o privilégio de receber o Bernard. Estamos aí há uma semana e um dia de uma grande decisão. Antes tem um compromisso importante no domingo, mas acima de tudo, né? Receber um cria do Galo, cria da base atleticana, da cidade, deu a volta, venceu fora, foi lá longe para vencer e voltar ao Galo e vencer novamente. Estou falando do Bernard, que está conosco direto da cidade do Galo. Pode colocar a imagem do Bernard para quem está no YouTube. Primeiro agradecer a você, Bernard, pela presença. Muito boa tarde. A gente estava esperando esse papo há um tempo. O dentista do Bernard não deixava, rapaz. Agora o Rote está do jeito, né? Ô, Bernard, boa tarde. Alegria poder falar contigo. Bem-vindo ao Rádio Esportes, amigo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Muito feliz, né? Depois de muita insistência, não insistência, podemos dizer assim, que não estava encontrando, né, um dia bom pra gente poder bater um papo, poder voltar a falar com a rádio também, que sempre me deu a oportunidade de poder falar desde o início da minha carreira aqui no Galo. Bernard, você tocou aí no início da sua carreira, eu vindo aqui pra Itatiaia. Ô, Thiago. Oi? Desculpa te interromper. Conta o que aconteceu aqui, Bernard. Porque quem tá acompanhando a gente no YouTube, Thiago, primeiramente, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando o Rádio Esportes. Acabamos de tomar um grande banho aqui. Ótimo o sistema de irrigação aqui da cidade do Galo, né, Bernard? Tá fazendo toda a preparação aqui para entrar ao vivo, com 10 segundos para entrar ao vivo aqui. Aí o pessoal ligou a água aqui. Aí a gente tava cuidando de uma, olhando a outra. Não, a outra não vai chegar, não. Quando foi chegando aqui, molhou, foi tudo. Mas deu aquela refrescada pra entrevista, tá bom. Muito calor. Mas com o calorão é bom, dá uma refrescada. Mas, Bernardo, eu falava a respeito do seu início de carreira e vindo aqui pra rádio, né, me lembrava, buscando pela memória, de como você é de fato um vencedor. Você, na base, nunca foi, o Bernard vai estourar, o Bernard é craque, tem um diamante ali na base que vai arrebentar. Você vem dando a volta por cima lá no início, me lembro daquele empréstimo ao Democrata de Sete Lagoas, depois, se não me engano, é o Dorival que te puxa pro profissional, e você faz um jogo de lateral direito, aí todo mundo, mas esse menino não vai dar certo, lateral, muito miudinho, e você, na sua volta agora, já grandão, já como um grande reforço, valorizado, mesma coisa, passou aí bons meses de críticas, né, sendo muito cobrado, e deu a volta por cima de novo. Você, acima de tudo, um vitorioso e um grande exemplo, viu, Bernard? Desde o início, agora, de novo, dando a volta por cima. Obrigado, Thiago, pelas palavras. E realmente, a minha trajetória no início já foi muito difícil, né? Eu, no Júnior ali, jogando no Júnior do Atlético e com a possibilidade de ser campeão mineiro, a gente tinha um time muito forte e veio essa parceria com o Democrata de Sete Lagoas. Eu de início não queria ir, não queria ficar aqui, porque sabia da oportunidade e do time que a gente tinha no Júnior, que poderia ser visto aqui e quem sabe ter a oportunidade de subir profissional. Mas depois dos primeiros jogos que eu tive no Democrata, com os jogos que a gente começou vencendo, uma cidade que nos recebeu muito bem, estava enchendo os jogos, estava sempre comparecendo nos jogos também. A gente fez uma campanha que a gente quase conseguiu subir também o Democrata. Então foi nesses jogos que eu comecei a ser mais visto, a galera começou a ver o Bernard mais ainda. Então assim eu tive a oportunidade de subir profissional. Igual você disse, o primeiro jogo foi muito engraçado essa história, porque a gente tinha um grupo muito bom nessa época, né? Mas não estava dando liga e não tinha como eu treinar no meio de campo, até mesmo como um ponta. E aí eu comecei a treinar como terceiro lateral direito. E aí na semana o titular machucou, e aí passam mais 2 dias o reserva machucou e acabou sobrando para mim. O Dorival perguntou se eu queria, se teria como eu jogar, e eu sem dúvida nenhuma respondi prontamente que estava preparado, que queria jogar, independente fosse a posição. Então foram obstáculos, dificuldades que a gente vai enfrentando, e como você disse, na volta aqui também, eu mais do que ninguém foi o cara que senti muito com essa situação de não poder render, não poder entregar aquilo que eu sei que eu posso, e graças a Deus as coisas têm acontecido, as coisas têm
virado de uma forma que, sem dúvida nenhuma, pode coroar de uma forma absurda, que é um ano que é um ano muito difícil, mas sem dúvida nenhuma vencer um campeonato internacional mais uma vez na minha volta vai ser sem dúvida nenhuma um ano especial, mesmo sendo tão conturbado como foi no início da temporada. Meio-dia mais 9 minutos. Ô Marques, não é só o Bernardo, não é só o Galo que contrata não, a Itatiaia também contrata, viu? Buscamos o Marques, rapaz, Olê Marques, novo reforço. Imagino que você, quando tava subindo ali, o Marques encerrando, pode ter tido ali o encontro. Ô Marques, você pegou ali o iniciozinho do Bernard. O Bernard tá na sua escuta na Cidade do Galo, nosso convidado ao vivo aqui no Rádio Esportes, viu, Marques? Fala, Bernard. Meu velho, agora eu tô aqui no timaço da Itatiaia. Lembrando de uma passagem juntos ali por volta de 2010, você fazendo a transição da base pro profissional e eu, na verdade, encerrando a carreira, né, Bernard? E a lembrança mais forte que eu tenho é daquele atleta veloz, construindo pela esquerda, sempre em velocidade. Eu queria que você falasse para nós um pouco dessa nova fase Bernard, mais cerebral, mais criativo, jogando por dentro. Muito boa sorte na final contra o Lanús, meu velho. Traz o título para nós. Obrigado, Marcos. Obrigado. E que baita contratação, hein? Pra agora, com esse time que vocês já têm, hein? O Marcos, sem dúvida nenhuma, um cara sensacional. Tive a oportunidade de pegar muito pouco essa parceria, né? Podemos dizer, entre aspas, porque eu subia, treinava com o profissional, mas não tinha um convívio, não tinha aquele dia a dia. Mas sem dúvida nenhuma um dos ídolos do Atlético, é um cara que todo mundo tem um carinho muito grande, todo mundo sempre falou muito bem do Marques, é um cara que construiu uma história muito grande aqui dentro do Atlético, todos têm um carinho muito grande, então sem dúvida nenhuma é uma contratação absurda e sem dúvida nenhuma que vai trazer muita coisa para vocês em transmissão, em comentários e espero que seja muito feliz. E em relação a minha forma de jogar agora, ela mudou completamente, sem dúvida nenhuma. A partir dos anos ela foi passando e cada vez mais os treinadores que eu peguei na Europa, eles conseguiam enxergar que eu poderia entregar também muito num jogo mais por dentro, um jogo mais criativo, um jogo mais pensado. E não posso dizer que eu perdi muito desse 1 contra 1, mas eu utilizava muito mais dessas questões, desse 1 contra 1 dentro de campo, antes do que hoje. Hoje eu consigo parar, o jogo tá muito corrido, vamos parar, vamos ficar um pouquinho com ela, vamos circular. Antes era mais aquele jogador enérgico que queria ir pra cima, queria resolver. Hoje eu consigo enxergar se tem mais companheiros meus do que o adversário para poder prosseguir uma jogada ou não. Então hoje eu consigo ter uma observação, uma leitura melhor do jogo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso também faz com que eu possa ser usado de várias formas ou em várias posições dentro de campo e ajudar o time de outras formas isso, também. Se o Galo gastou para trazer o Bernard, investiu, e Itatiaia também investiu para trazer o Marques, viu? Acho que o passe do Marques foi mais caro que o seu ainda, viu, Bernard? Meio-dia, 13 minutos. Oi, Henrique André, você tá aí na Cidade do Galo ao lado do nosso Bernard. Faz aí a sua pergunta pro Bernard do Galo, Henrique. Faço sim, Thiago. Boa tarde pra você. Agora, de forma oficial, quebrei o protocolo, mas aconteceu aqui, tomamos um banho, Thiago, mas passou todo mundo sequinho. Ô, Bernard, a gente tava conversando aqui sobre esse jogo contra o Lanús, né? A gente percebe que pra torcida do Lanús e também pros jogadores é uma final de Copa do Mundo. Eu quero saber se pro Galo também tá sendo uma final de Copa do Mundo, porque não vale só 2025, né? Vale o planejamento também pro ano seguinte. É muita coisa que envolve nisso, Henrique, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que ter a noção que se eles estão tratando dessa forma, independente se eles não tivessem, a gente tem que tratar dessa forma. É muita coisa que tem em jogo, é um investimento que o clube pode fazer maior, até mesmo para o time elevar para a próxima temporada. É Libertadores, é Recopa. Então são competições importantes que eu como jogador e eu com o planejamento de também estar aqui ano que vem, eu quero vencer tudo aquilo que eu posso. Eu quero estar cada vez mais colocando meu nome na história do clube. O jogador é lembrado sim por aquilo que ele é fora de campo, por gols, por assistências, mas o que marca mesmo dentro da história de um clube são títulos. Então a gente tem sim que dar a devida importância e muita importância para uma final como essa.
A gente sabe que a gente vai enfrentar um time muito aguerrido, um time muito forte fisicamente, um time muito agressivo, intenso. Então a gente tem que ter noção também que a gente tem que entrar focado, concentrado e entregar o nosso máximo. É um jogo que vai exigir muito da gente e a gente tem que ter preparado para essa exigência. Muito bem. O Rádio Esportes recebe Bernard nesta sexta-feira. Ele que tá jogando muita bola desde a chegada do Sampaoli. Aliás, Nath Fiuza, muitas pessoas no chat perguntando: pede o Bernard para falar do Sampaoli, pede o Bernard para falar da chegada dele. Ô Nath, primeiro a sua análise, o que mudou na atuação do Bernard desde a chegada do Sampaoli? Por que desse crescimento? E a sua pergunta para ele, hein, Nath? Ô, Thiago, eu acho que é inegável que a sequência de jogos faz a diferença, né? Você estar em campo, você ter minutos, você vai ganhando confiança, né? Você vai melhorando o seu ritmo de jogo. Então, eu acho que tudo isso faz a diferença do que você só ficar entrando ali no segundo tempo, às vezes com a equipe perdendo, num cenário de maior dificuldade, tendo que correr atrás, enfim. Então, acho que isso é um ponto preponderante. O outro ponto, para mim, é o estilo do jogo do Sampaoli, né? Assim, a mudança do posicionamento do Bernard, a liberdade que ele ganhou para jogar mais por dentro, para ter mais liberdade para flutuar dentro do campo. Eu vejo dessa forma, mas ninguém melhor para responder do que ele mesmo. Então não vou perder a oportunidade de Bernard nos contar assim, o que mudou o Bernard com a chegada do Sampaoli. Sei que você trabalhou com grandes treinadores na sua carreira. O Cuca é um cara também que você tem um carinho muito grande, um cara que foi especial na sua vida. Você foi campeão da Copa Libertadores com ele em 2013, mas acabou que depois da chegada do Sampaoli, as coisas aconteceram de uma melhor forma para você, né? Nessa reta final de 2025, e você se tornou um pilar desse time. O que o Sampaoli fez de diferente? É o posicionamento, é a forma de jogar, é a confiança que ele te passou? Conta um pouquinho pra gente desse processo. Parabéns, viu? Pelas suas atuações. Boa sorte também nesse resto de temporada. Um prazer poder falar com você. Ô, Nath, obrigado pela pergunta e... sem dúvida nenhuma, muito do que ela disse e tem sido muito importante, né? Que é a sequência. A partir do momento que o jogador ele acaba adquirindo sequência, acaba jogando mais, ele acaba conseguindo fazer as coisas mais naturalmente, as coisas acabam fluindo melhor. Mas sem dúvida nenhuma, com pouco tempo que está aqui, não é porque ele é o meu... treinador neste momento, o Sampaoli sem dúvida nenhuma um dos melhores treinadores que eu já peguei até então, se tratando de conteúdo de treino, de conteúdo de informação do adversário, daquilo que a forma como ele passa as informações pra gente é muito clara, não há dúvidas, então isso faz com que a gente possa chegar muito fresco e muito tranquilo dentro do jogo, sabendo daquilo que a gente tem que fazer. Aquilo que ele pediu, até mesmo as opções que ele deu em caso aquilo não dê certo. Então, ele e todo o staff, desde o início, chegou me dando muita confiança, conversando comigo, vídeos individuais, mostrando aquilo que eu fiz, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso entregar também para a equipe. Então, isso também, a gente, sem dúvida nenhuma, não quer que a gente tenha treinadores que ficam aqui passando a mão na nossa cabeça, mas a gente também precisa de um pouco de carinho, de chegar, de conversar, de entender, de apontar certas coisas, de não ficar só apontando erros ou até mesmo... crucificando em certas jogadas e situações, porque erros são coisas completamente normais, são coisas que acontecem no jogo. O jogador errar um gol, o jogador errar um passe, errar um cruzamento. Então, são coisas que acontecem que a gente tem que estar preparado. Por isso que são 11 jogadores para, em alguns momentos, esses erros aconteçam. A gente está ali preparado para ajudar nosso companheiro. Então, são vários fatores, igual ela disse, a posição, a liberdade, o estilo de jogo completamente diferente daquilo que estava sendo colocado. Então, essas coisas, sem dúvida nenhuma, me favoreceram e fez com que, sem dúvida nenhuma, com o trabalho também que eu vinha fazendo, a entrega que eu estava fazendo aqui durante os treinamentos, mesmo eu jogando, fez com que a oportunidade chegasse e eu estivesse preparado, graças a Deus. Bernard, a Conmebol acaba de anunciar a arbitragem para a final da Copa Sul-Americana. Vai ser um árbitro chileno, Piero Mazza. Conhece, não?
Não. De nome, não. Melhor assim. Se não te marcou, porque você não tem nenhuma lembrança, é melhor assim. Piero Mazza, o trio chileno. Piero Mazza, Miguel Rocha e Alejandro Molina. Arbitragem para sábado da semana que vem, na decisão entre Atlético e Lanús na Copa Sul-Americana. Alexandre Simões, nosso outro comentarista do Rádio Esportes, com também um questionamento ao Bernard. Ô Bernard, boa tarde, parabéns pela retomada no Atlético. Mas eu queria começar falando do início da sua história, né? Você contou aí da dificuldade de ir pro Democrata de Sete Lagoas num momento que não queria, a estreia no time principal do Galo, jogando de lateral direito, sendo a terceira opção do Dorival, embora a defesa não fosse ruim, tá, Thiago? Porque a dupla de zaga era Hever, Leonardo Silva, o lateral esquerdo era o Richarlison. Ajudaram bastante. Mas 2012, você forma um trio com Ronaldinho e Jô, é o artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro. Em 2013, você faz um hat-trick na estreia da Libertadores, ganha a Libertadores e é a maior venda da história do clube. Em 2014, você é convocado para jogar uma Copa do Mundo. Aos 21 anos, o Bernard tinha praticamente tudo o que um jogador de futebol almeja na carreira conquistado. Qual foi o segredo para não se perder? Qual foi o segredo para se manter firme? Porque a gente sabe, talvez você mais ainda, que está inserido no meio do futebol, isso balança e balança muito com a cabeça do jogador. Qual foi o segredo do Bernard para poder seguir firme na carreira e ter esse momento, essa oportunidade, por exemplo, de repente voltar ao Galo já aos 33 anos e conquistar outro título internacional? Obrigado, Alexandre. Muito boa pergunta. Igual você disse aí mesmo, né? Muitos jogadores, até mesmo por menos do que isso, eles acabam se perdendo no meio do caminho. E eu tive uma estrutura familiar absurda, muito grande. Às vezes eu mesmo me cobrava tanto. Eu tenho uma autocobrança muito grande, mas hoje eu consigo equilibrar ela muito mais. Justamente por aquilo que meu pai, minha mãe e o pessoal, minhas irmãs dentro de casa, eles sempre me deixaram com que eu não perdesse o foco daquilo que eu poderia conquistar ou do que eu poderia chegar, sabe? Sem dúvida nenhuma, é um início de carreira que eu nunca imaginaria, né? Eu ali subir profissional, consegui, graças a Deus, se livrar o time de um rebaixamento em 2011, em 2012 ser vice-campeão brasileiro, 2013 campeão da Libertadores, ir para uma Copa do Mundo. Então, assim, as coisas... Muitos vão dizer que aconteceram muito rápido, até por sorte, mas eu acredito que foi assim. Foi muito empenho, muita dedicação, muito foco, muita oração também, Deus livrando de lesões, de situações que no caminho poderiam até mesmo me tirar dessa linha, né? Dessa concentração e desse foco mesmo de ter objetivos na vida. E então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a estrutura que meu pai e minha mãe me deu de pensamento mesmo, de saber, de ter o foco, de continuar persistindo mesmo diante das dificuldades, foi um dos fatores que me ajudaram a passar mesmo até por adversidades, por problemas no início da carreira. Eu mesmo já fui mandado embora da base aqui 2 vezes e acabei voltando. Então, a minha história, ela é de muita entrega, muita persistência, muita oração, muito saber também que para tudo existe um propósito e graças a Deus, Deus me abençoou e sem dúvida nenhuma tem me abençoado. Bernardo, em cima disso, eu não sei se é uma recomendação familiar, se é um desejo seu. Você é de Belo Horizonte, né? Você é daqui, convive com a gente, isso, mas sabe-se muito pouco a respeito da sua vida pessoal. Você é um cara que ninguém sabe se o Bernardo já tem filho, se não tem, se casou, se não casou. Isso é uma decisão sua, você optou por isso, você não é muito afeito à rede social, apesar de ter um Instagram com muitos seguidores. A gente não vê muita coisa desse seu lado. Isso, em cima da pergunta do Simões, também te ajudou? Você se blindou um pouquinho, se distanciou desse contato, em especial com rede social, de não se expor tanto? Olha, Thiago, pra ser bem sincero, eu acho que eu nunca cheguei a comentar isso com ninguém, mas depois da Copa do Mundo de 2014, eu demorei uns bons anos aí pra me recuperar psicologicamente falando, sabe? Foi uns 5 anos depois da Copa, muito difíceis, muito mesmo, psicologicamente falando, mentalmente, muita pressão, até mesmo eu que sou um cara que tem aquela autocobrança muito grande
Então foi momentos muito difíceis para mim. E foi nos momentos ali que as redes sociais estavam crescendo, o Instagram e outras redes sociais em si. E a gente sofre muito com isso, né? Dessas questões de as pessoas serem muito, poder dizer assim, tóxicas em relação a isso, sabe? Elas não pensam naquilo que a pessoa está vivendo, está passando. Então são jogos que alguns jogos você vai bem, outros jogos não tão bem, e não é porque eu quero, não é porque que se fosse depender de mim eu ia querer jogar bem todos os jogos, eu ia querer trazer os 3 pontos para o Atlético todo jogo, eu queria ser campeão de todas as competições que participasse com o Atlético, porque esse é o meu desejo, é o clube que eu amo, mas infelizmente as coisas não acontecem dessa forma. E eu sofri muito hate, sem dúvida nenhuma, nessas questões, depois da Copa, até mesmo na volta, aí, quando as coisas não estavam acontecendo. Até mesmo críticas que eu não achava que fossem justas, porque, assim, em nenhum momento eu desrespeitei essa camisa, em nenhum momento eu fui reclamar em rede social, fui reclamar aqui em microfone o porquê eu não estava jogando, o porquê eu estava deixando de ter oportunidade. Em nenhum momento. A única coisa que eu fiz foi trabalhar, foi me dedicar, foi me entregar meu 100% aqui todos os dias, porque eu sabia que eu tinha futebol e tinha o que entregar para esse time, para esse elenco. Então, desde esses momentos, eu sempre preferi manter minha vida mesmo social quieta, ninguém sabe onde eu vou, ninguém sabe o que eu faço, se é que é a minha irmã, se é que é a minha mãe, se é que é a minha família, eu em si, ou com meu pai, independente, sabe? Eu sempre gosto de deixar dessa forma, porque assim eu consigo manter minha cabeça focada naquilo que tem que ser, que é dentro das 4 linhas, e entregar o meu máximo a essa camisa. Tá vendo? Não tem nenhum contatinho no direct do Bernardo. Não fica mandando negócio pro Bernardo não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não recebo mensagem nenhuma. Não deixa marcar em foto? Não, já, agora não. Sem dúvida nenhuma, depois desses momentos difíceis que eu passei, que a gente viu que, assim, às vezes você quer dar oportunidade para as pessoas chegarem a você, mas são muito poucas as pessoas que vêm com o coração bom, com palavras de incentivo. A maioria vem com palavras realmente para poder te jogar para baixo, te deixar mais triste ainda do que você está passando, daquele momento que você está passando. Então, é difícil, mas sem dúvida nenhuma são essas as formas que a gente acaba encontrando de poder ter a cabeça tranquila, chegar em casa tranquilo, saber assim, pô, hoje não fui tão bem no treino, mas pô, minha cabeça tá fresca, tá tranquila, em relação a amanhã eu posso chegar lá e fazer melhor, amanhã é uma outra oportunidade, e é a mesma coisa com os jogos. Quarta-feira não foi tão bem, mas domingo a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Ô Henrique, faz aí a sua pergunta pra gente liberar o Bernard, porque se a gente já tá com fome que não treinou, você imagina ele que correu a manhã inteira, Henrique. Pois é, Thiago, agradecer ao nosso Fabrício Almeida, que também, né, rapazinha que é grande, tá com fome também, nosso Felipe Ribeiro também, todo mundo acompanhando aqui a Itatiaia, essa entrevista. Bernard, a gente conversou muito ali na zona mista, quando a coisa não tava boa. E o Bernard errava um passe, o Bernard já não prestava mais. E você me falou uma coisa que me marcou muito, que foi assim, cara, isso acontece com quem sobe da base, né? Tem muita gente que pode errar e quem vem da base não erra. Você passou por isso, quietinho, caladinho, só que hoje você está experimentando o outro lado da torcida do Galo, que é o olê, olê, olá, Bernard. Como é que foi viver essa mudança de chave e não quer parar nunca mais, né? Que não volte a fase ruim. Sem dúvida nenhuma, né? A gente chega nesse momento, numa fase como essa, a gente quer sempre subir mais, elevar mais o nível, fazer mais coisas, entregar mais coisas pro clube. Mas muita gente vai discordar disso, mas o jogador da base sofre muito. O jogador da base, ele... É lógico que sem dúvida nenhuma, agora eu tô com 33 anos, já saí, já voltei, mas continuo sendo um jogador da base. E a torcida em si, igual eu disse, pode não concordar, mas tem uma paciência muito menor com os jogadores que é da casa. E o que eu acho, sem dúvida nenhuma, é uma opinião minha, é errado, porque assim, são crias nossas, são jogadores que, se estão aqui no profissional, eles têm o porquê e têm o motivo de estar aqui, têm qualidade, têm... eles encontraram nele, enxergaram nele formas de entregar coisas aqui dentro do profissional, e são jogadores que eles vão trazer também
dinheiro pro clube. Então, assim, qual é a melhor forma hoje de poder comprar jogadores? É vendendo, é conseguindo também ter esse dinheiro. E, assim, a forma mais fácil é vendendo jogadores da base. Então, essa paciência ela é necessária porque são jogadores que estão começando, às vezes são jogadores que não viveu tantas experiências profissionais, até mesmo de campo, o nervosismo ele bate, é normal, eu passei por isso e senti assim que às vezes erros que assim, a galera enxergava que não era erros que eu queria fazer, mas acontecia, era por falta de confiança, por falta de sequência, minutagem e assim... igual eu disse, algumas coisas eu sentia que não eram justas, que poderia ter dado um carinho maior, mas sem dúvida nenhuma as coisas passaram, a alegria voltou às pernas, podemos dizer isso. Então, sem dúvida nenhuma, eu vejo de uma outra forma agora. Eu estou muito feliz com o carinho que eu tenho recebido, com o apoio que eu tenho recebido. E é isso, a minha intenção, o meu coração, ele é sem dúvida nenhuma de querer entregar mais e mais para essa torcida apaixonada, uma torcida que sempre nos ajuda, sempre canta, sempre empurra o time quando ele está passando por momentos difíceis. E eu espero que possa ser dessa forma no final dessa temporada e mais ainda nessa final que a gente vai precisar muito da ajuda. Amém, Bernard. Tomara que na próxima entrevista em que nos encontremos você já esteja campeão da Copa Sul-Americana com mais uma conquista internacional. Quero te agradecer imensamente, agradecer a nossa equipe aí, o Henrique, o Arthur William, o Vander de Freitas, o Vandinho, ao Fabrício, o Felipe, a turma da comunicação do Atlético, né? Sobre a Batuta. Batuta é bom, da época do Domênico Bering. Um abraço ao diretor de comunicação do Atlético e registrar, viu, Bernard? A gente se conhece há mais de uma década e sempre nos bons e nos maus momentos você jamais afugentou do microfone. Eu digo sempre ali na zona mista, né? Eu vejo, tem cara que não gosta mesmo e ok, tá tudo bem. Você nunca deixou de atender a imprensa, atender a torcida, né? Porque o desejo de fazer uma pergunta a você não é meu, é do torcedor do Atlético e nas boas e nas más, você sempre colocou a cara e isso é muito importante também, claro, pro nosso trabalho. Mas obrigado por ter dedicado aí um tempinho do seu dia a estar conosco. Tenho certeza que o torcedor ficou muito feliz. Aliás, no nosso chat, muitas mensagens positivas a respeito do nosso papo. Então, meu irmão, só desejo o melhor pra você e que daqui a uma semaninha você esteja com mais uma faixa de campeão no peito, viu, Bernard? Obrigado, velho. Amém, Thiagão, amém. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, a Nath, ao Alexandre, ao Marcos também, então ao Henricão aqui, a todos aqui, né, que participaram dessa entrevista, dessa resenha. E sem dúvida nenhuma, esperamos que lá no sábado, sem dúvida nenhuma, sem tirar o foco do que a gente tem que fazer aqui no domingo contra o Bragantino, mas com mais uma medalha aí, se Deus quiser, e cada vez mais construindo e colocando nosso nome aqui na história. Valeu! Abração. Um abração, Bernard ao vivo no Rádio Esportes. Ótimo papo, né? Sempre bom receber personagens dessa grandeza, desse quilate da educação. Bernard é gente fina. Um abraço.